A paz do Senhor Jesus, irmãos. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 13, nos diz assim: Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vamos nos colocar sobre os nossos pés e orarmos ao Senhor nesta noite. Senhor amado, queremos te agradecer, Senhor, por este dia e pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa para te adorarmos, te bendizermos. Pedimos ao Senhor que nesta hora, que nesta noite, o Senhor venha visitar o coração de cada um dos teus filhos, os que estão aqui, os que vão estar ao alcance da nossa voz, os que vão estar nos assistindo pela live. Pai, que o Senhor venha entrar em cada casa, que o Senhor venha entrar, Senhor, e visitar cada ser. Senhor amado, que aonde estiver um coração buscando a Tua presença, que venha se encher de Ti nesta noite. Que a paz que excede todo o entendimento, como acabamos de ler no livro de Romanos, que o Teu Espírito venha ministrar a paz, a alegria do Senhor em cada vida. Oh Deus, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha edificar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha fazer o que lhe apraz nas nossas vidas nesta noite, porque nós precisamos de Ti. A nossa alma tem sede e anseia por Ti. Recebe este culto como adoração ao Senhor, que venha subir como cheiro suave as Tuas narinas, e que conforme o louvor suba, a Tua glória, a Tua Shekinah venha descer e invadir a nossa alma, que está sedenta pela Tua presença. Oh Espírito Santo, que o Teu poder venha ser real aqui neste lugar, que a Tua presença venha impactar a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Adora Ele nesta noite e diga que a minha alma anseia por Ti. Eu preciso de Ti, Jesus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Diga para Ele: escutas o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Posso esquecer o que fizestes por mim, como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Se compadece dos filhos, assim Tu me amas. A paz
esse Deus. Não vale a pena, não vale a pena. Escutas o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutas o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Preciso de ti. Nós precisamos do Senhor mais do que tudo, irmãos. Ainda que as lutas venham, ainda que as dificuldades venham, nada acontece se não for a permissão do Senhor. Aleluias. Ele tem o controle de tudo. Ele é o dono de tudo. E existe um Deus no céu que quando decide fazer, Ele faz, não tem ninguém que impeça. Adora Ele porque Ele está aqui neste lugar. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Ele é Deus de vida e de vitória. Esse é o Deus que nós servimos, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história. Se você crer, hoje aqui Ele muda a sua história. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo.
glória assim, ó. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Ele é Deus de paz. Deus de paz. Ele é Deus de vitória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Aleluias. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Esse é o Deus que conhecemos. Aplauda Ele nessa noite. Esse é o nosso Deus. Quando Ele manda fazer, não tem quem pode falar não, não vou, não faço. Ele quando fala para o profeta, fala. Ele confirma, porque esse é o Deus que eu e você servimos. Que o Senhor abençoe a sua vida nesta noite. Aleluias. Amém, irmãos. Você pode dar um glória a Deus? O Espírito do Senhor está neste lugar, amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus, Ele quer visitar a sua vida, a minha vida. Nós não saímos da nossa casa, né? Apenas para dar um passeio. Nós não viemos a passeio, amém, irmãos? Mas nós viemos para ter um encontro com Jesus, amém? Nessa noite tem renovo, tem graça, tem unção, tem poder, tem vida, tem alegria. Você crê nisso? E tem cura, tem libertação, amém, irmãos? Tem transformação, porque esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, amém, irmãos? E adoramos. Queridos, hoje nós vamos ter aqui, né, a participação das gêmeas, a Júlia e a Bia. Elas vão estar louvando ao Senhor agora no momento das ofertas. Vocês podem já se preparar, amém, irmãos? Quem acompanhou aí, né, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, elas lançaram um canal no YouTube, né? E uma das atividades do canal são as suas composições, né? Elas estão compondo músicas para Deus. Elas disseram que já tem duas, estão apresentando uma hoje aqui na igreja, para que nós possamos cultuar ao Senhor nesse momento da oferta. Mas eu quero te convidar então a você se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos ofertar ao Senhor com alegria. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta, amém, irmãos? Vamos apresentar ao nosso Deus, né, as nossas dádivas, né? Vamos devolver ao Senhor, né, o pouco do muito que Ele tem nos dado. Vou pedir o presbítero Luiz para fazer essa oração em nome de Jesus. Santíssimo Senhor, nós, mais uma vez, Senhor, te bendizemos, te louvamos pelas tuas misericórdias, pela tua graça, por tudo, Senhor, que tu tem feito, Senhor, pela paz que vem no nosso coração, pelos louvores entoados, Senhor, que nos traz, Senhor, a paz do teu Espírito, que invade a nossa alma, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nesta noite, Senhor, neste momento, queremos te entregar, Senhor, os dízimos, ofertas, que serão entregues, Senhor, na tua casa, Senhor, para a manutenção da tua obra, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que estiver, Senhor, ofertando de igual forma, Senhor. Abençoa aquele, Senhor, que não puder, Senhor. E continuamos te pedindo, Senhor, abre portas, Senhor, para os nossos irmãos, Senhor. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, ao necessitado, Senhor. Pai querido, tu podes, Senhor, prover, Senhor, uma porta aberta de emprego, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, capacita-nos, Senhor, porque, Pai querido, temos projetos, Senhor, nós temos sonhos, Senhor, de crescimento, Senhor, e esses sonhos, Senhor, por certo, têm crescido e têm nascido no teu coração, Senhor. Então nós assim te pedimos, Senhor, para que sejamos fiéis, Senhor, diante, Senhor, de tudo aquilo que tu tem nos colocado, Senhor, de todas as bênçãos que têm vindo até nós, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, ser participantes, Senhor, do teu reino aqui, Senhor, um contribuinte, Senhor, para que cresça a tua obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
nações, sim, cantarei louvores ao teu nome, exaltarei. Eu clamei ao Senhor, que é digno de todo o louvor. Da morte me livrou e aqui estou, ó Senhor. Te louvarei entre as nações, sim, cantarei louvores ao teu nome, exaltarei. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom, ó Senhor. Te louvarei entre as nações, sim, cantarei louvores ao teu nome, exaltarei. Agradecemos essa oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, viu? Parabéns. E que vocês continuem se dispondo, né, ao Espírito Santo de Deus para que Ele continue fazendo essa obra, né? Amém? Glória a Deus. Fernanda, parabéns pelas filhotes, né? Quem diria, né, Fernanda? Como é que Deus é fiel, né? Glória ao nosso Deus por isso, né? Esse é o Deus que nós servimos, é isso que Ele faz. Amém, irmãos? Glória a Jesus por isso. Meus amados irmãos, antes de nós passarmos para a palavra, eu quero convidar os irmãos, né? Primeiramente, a abrir em 1 João, capítulo 2, nós vamos ler do 4 ao 11, amém? 1 João, capítulo 2, do 4 ao 11. Enquanto os irmãos abram a palavra do Senhor, eu quero saudar os nossos irmãos. Primeiro, quero saudar os nossos visitantes, amém? O nosso irmão que está ali atrás, seja bem-vindo em nome de Jesus, volte mais vezes, amém? Você que está nos visitando, é uma alegria recebê-los nessa noite aqui. Também a você que está assistindo a nossa live, né? A transmissão do nosso culto, seja bem-vindo, que você também possa ser abençoado na sua casa e receber uma porção especial da presença do Senhor. Amém? Nós vamos aqui dar os nossos avisos, irmãos. Olha só. Terça-feira, irmãos, nós não vamos ter a oração em ação, tá bom? Na terça-feira, aqui na igreja vai estar acontecendo a gravação da Escola Bíblica de Férias, tá bom? E nessa segunda e terça, irmãos, eu também não vou estar aqui, porque eu vou ter que fazer uma viagem até Rio das Ostras, na casa do meu cunhado, não vou poder estar. Mas aí na quarta-feira, então, nós vamos ter o primeiro ensaio da equipe Jovem 1, amém, irmãos? Do louvor da igreja. Na quinta-feira nós vamos ter o monte, e na sexta-feira nós vamos fazer a oração em ação, com aquela surpresa que os irmãos já sabem, na casa dos irmãos que não podem vir participar do culto, porque fazem parte do grupo de risco. Amém? Então, nós temos esses avisos, só reforçando que então terça-feira não vai ter a oração em ação, mas vamos passar na sexta-feira. Amém, irmãos? E no domingo que vem é o culto da Santa Ceia, que os irmãos estejam se preparando durante essa semana, né? Estejam também comunicando a presença, aqueles que não têm o costume de vir nos cultos, para que a gente possa acertar aí o horário de cada um, aqueles que ainda não fizeram o agendamento. Amém, meus irmãos? E nós já vamos também lembrar que alguns irmãos nossos, né, estão aniversariando. Nesse dia, ontem e hoje, estão aniversariando. Então foi aniversário da Paulinha, que está aqui, da Márcia, do João, amanhã do José Carlos, também foi do Lucas Braga, e amanhã também estou fazendo 18 anos de casado. Olha só que bênção, irmãos. Então eu quero chamar aqui a Paulinha, que está aqui presente, amém, os aniversariantes que estão presentes, para vir aqui na frente, a minha esposa, e eu vou pedir o presbítero Luiz para nos abençoar com uma oração, para que Deus possa estar, né, nos concedendo outros aniversários na presença dele. A Paulinha está aqui, parabéns, Paulinha. Amém? E a minha esposa está aqui, parabéns você pelos 18 anos, por me suportar há tanto tempo, né? Querido Senhor, Pai Santo, nós queremos em nome de Jesus, Senhor, apresentar, Senhor, a Paulinha, Senhor, e os demais nomes, Senhor, Pai querido, que foram citados aqui, que estão fazendo aniversário. Nós queremos em nome de Jesus te agradecer, te louvar, Senhor, te bendizer, Senhor, e nós nos alegramos, Senhor, com o aniversário, Senhor, da Paulinha e dos demais irmãos, Senhor,
Pai querido, em nome de Jesus, que toda sorte de bênção, Senhor, alcance, Senhor, a Paulinha, Senhor, alcance, Senhor, aos outros aniversariantes, Senhor, e que eles sejam prósperos, Senhor, Pai querido, nos ministérios, Senhor, ao qual o Senhor tem chamado, Senhor, e tem os colocado. Também de igual forma, também, Senhor, te apresento a Rocio, o pastor Marcelo, Senhor, que estão, Senhor, fazendo 18 anos de casado, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a família pastoral, Senhor, abençoa-os, Pai querido, porque é uma vida de propósito, Senhor, uma vida de chamado, Senhor, é uma vida, Pai querido, de itinerância, Senhor, na Tua presença, Senhor, mas nós sabemos que o Teu poder e a Tua graça, Senhor, tem estado com eles, tem dado, Senhor, Pai querido, todo tipo de livramento e de fortalecimento, Senhor, e da mesma forma nós queremos, como igreja Tua, neste lugar, Senhor, abençoar este casal, Senhor, em nome de Jesus, que toda sorte de bênção, Senhor, Pai querido, que a fé, Senhor, que o testemunho, Senhor, Pai querido, que o Espírito Santo, Senhor, envolva este casal, Senhor, como tem, Pai querido, envolvido, Senhor, para que a Tua obra, Senhor, seja feita, Senhor, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, diante da autoridade que vem do céu sobre a vida deles, Senhor, Pai querido, está se ministrando, Senhor, cuidando de vida, Senhor, porque eles, Pai, antes de tudo, Senhor, de ter, Pai querido, de cuidar de suas famílias, de sua família, Senhor, eles também cuidam da família dos irmãos, Senhor, cuida das nossas famílias, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos abençoa. Então, Pai querido, em nome de Jesus, que Tu esteja, Senhor, capacitando, Senhor, abençoando, fortalecendo, Senhor, firmando cada vez mais os elos, Senhor, para que eles possam, Senhor, estar, Senhor, Pai querido, vislumbrando, Senhor, algo pleno, Senhor, algo forte, Senhor, que Tu tem para eles. Muito obrigado por tudo. Nós assim oramos, Senhor, como igreja Tua neste lugar e dizemos amém. Paulinha, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, parabéns de novo. Amém, meus irmãos? Quem abriu a palavra do Senhor em 1 João capítulo 2, 4, 11, diga amém. Amém. Eu não abri não, peraí. Deixa eu correr lá. Estava marcado. Amém, irmãos. Vamos ler então 1 João, capítulo 2, do 4 ao 11, diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não nos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, vamos colocar a mão no nosso coração, fechar os nossos olhos e vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse culto maravilhoso, pela tua presença e também pela vida dos nossos irmãos que estão reunidos nesta noite, neste lugar. Obrigado, meu Deus, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos permitido, ó Deus, nesta noite, estarmos reunidos no teu nome para te adorar. E nessa hora, Deus, queremos te pedir que o seu Santo Espírito venha falar conosco por meio da tua palavra. Senhor, os nossos corações, nossos ouvidos estão atentos, estão abertos, ó Deus, para te ouvir. Por isso, Pai, te pedimos, ministra sobre a nossa vida a tua palavra de uma maneira especial. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz, reconhecer a tua voz. Então, Deus, conforme essa palavra for pregada, que o Senhor venha, Deus, nos orientar, que o Senhor venha, ó Deus, nos conceder, ó Deus, o entendimento necessário para reter, receber a palavra e reter em nossos corações, Pai. Nós pedimos a ação do teu Espírito Santo, ó Deus, por meio do poder da tua palavra, que o Senhor venha trazer algo novo aos nossos corações. Nós precisamos te ouvir. Fala conosco, Espírito Santo,
fique à vontade para ministrar o teu querer em nossas vidas. Assim nós te damos graças pela tua presença e pela tua palavra que é viva, que ela nessa noite então possa cumprir com o seu propósito em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, né, a primeira epístola de João, né, e diz a introdução desse livro, né, sobre os pesquisadores, o contexto deste livro. As epístolas de João tinham um propósito de combater as heresias do seu tempo. Se levantaram falsos mestres, falsos cristos, né, anticristos, né, e o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, ele se levanta para alertar a igreja, né, para não se deixar influenciar por aquela cultura, a cultura da mentira, do erro e do engano. Mas, irmãos, nós vamos aplicar esse texto nas nossas vidas, falando a respeito de algo muito interessante. O que de fato nós somos. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quem você é? E quem você diz que você é? Amém, irmãos? Porque segundo o apóstolo João, ele está dizendo que tem pessoas que dizem que são, mas na verdade elas não são. Elas se vangloriam da sua posição, elas se vangloriam da sua fé, mas na verdade elas não estão vivendo de fato aquilo que elas falam. Amém, irmãos? Porque não basta apenas falar, mas nós precisamos viver aquilo que falamos. Amém, irmãos? Não adianta eu pregar, mas eu preciso viver com a minha vida aquilo que eu prego. Então, meus amados, o que nos define não é o que nós falamos acerca de nós mesmos, mas é o que nós fazemos, é o que nós vivemos. Então, João está questionando esse grupo de pessoas que diz que é, mas na verdade não é. É o chamado só que não dessa época aqui, né, dos adolescentes e dos jovens. Então, meus irmãos, tem pessoas que têm a necessidade da autoafirmação. O que é a autoafirmação? A pessoa ficar falando a respeito de si mesmo, se vangloriando, né? Vamos dizer assim, fazendo um determinado currículo a seu respeito, para que as pessoas possam ficar o quê? Admiradas, para que as pessoas possam ficar, enfim, surpresas, né? Com aquele posicionamento, com aquela postura daquela pessoa. Então tem pessoas que têm essa necessidade, porque elas vivem em função da aparência, elas precisam se autoafirmar para serem reconhecidas e aceitas no grupo, porque elas estão acostumadas a viver pela aparência, então elas precisam provar algo para as pessoas. Mas nós entendemos como servos de Deus que nós não precisamos provar nada para ninguém. Pelo contrário, o próprio Deus se encarrega em nos provar, para nos revelar quem de fato nós somos, para que nós possamos saber se nós estamos preparados ou não para viver as promessas do Senhor. Então, um crente em Cristo Jesus, ele não pode viver essa autoafirmação, esse engano, né, essa hipocrisia, né, basear a sua vida na aparência, mas ele precisa entender que ele, como um ser, né, que tem as suas dificuldades, que tem as suas fraquezas, ele precisa buscar em Deus o que? Superar essas dificuldades. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo, que na verdade, no caso, né, o apóstolo João, o evangelista João vai dizer que nós precisamos nos definir de fato quem nós somos, ou seja, é um tempo de definição, ou seja, eu não posso viver apenas uma hipocrisia, uma aparência de crente, mas eu preciso me definir realmente se eu sou ou não sou crente, ou seja, eu preciso saber quem eu sirvo e quem eu adoro. Amém, irmãos? Porque quem eu sirvo, quem eu adoro, vai dizer muito bem quem de fato eu sou. Você está entendendo aqui? Dependendo de quem você serve, dependendo de que você adora, isso vai determinar quem você é. Amém, irmãos? Então Deus, irmãos, Ele preparou, né, uma grande obra para as nossas vidas. Mas enquanto nós não tivermos essa definição e nós vivermos em incerteza de fé, na incredulidade, no medo, nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir ir além, porque a palavra de Deus diz que a mente dividida, ela é instável em tudo que ela faz, né? Aquele homem de coração dobre, ele não tem certeza de nada, são aquelas pessoas que ainda estão em cima do muro, e na verdade nós precisamos o quê? Nos posicionar. Amém, irmãos? É um tempo de nós nos posicionarmos como servos de Deus, como os filhos de Deus. Não podemos mais compactuar com engano. Eu e você não podemos mais nos enganar. Acerca do quê?
acerca da nossa identidade. Você precisa saber quem você é de fato em Cristo Jesus, amém, irmãos? Acerca da nossa espiritualidade, quem nós somos? Acerca da nossa espiritualidade, quem nós somos na nossa luta contra o pecado. Quando nós conseguimos, irmãos, nos encontrar nesses níveis, né, da nossa identidade, da nossa espiritualidade, da nossa luta contra o pecado, porque nós vamos entender quais são os nossos pontos fracos, irmãos, nós vamos conseguir viver o processo de transformação, ou seja, nós vamos encarar a nossa realidade, e nós então vamos poder experimentar a misericórdia do Senhor, porque só pode experimentar a misericórdia do Senhor, né, quem de fato entende que precisa da compaixão de Deus, amém, irmãos? Que entende que necessita, que é totalmente dependente do Senhor. Então, quando nós encararmos a nossa necessidade, estivermos de fato dispostos a viver transformação, nós vamos experimentar a misericórdia do Senhor. Aí sim nós vamos saber o que é a nova identidade em Cristo Jesus, o que é nova vida em Cristo Jesus, irmãos, amém, irmãos? E nós também vamos entender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque o que tem acontecido? Nós vamos vivendo a vida e não temos o discernimento do propósito, não temos o discernimento do chamado, não temos o discernimento da nossa vocação. Ora, por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Por que Deus separou? Mas isso, irmãos, é um processo que nós precisamos viver a partir do momento em que nós nos definimos e nos decidimos a servir a Cristo, independente dos nossos fracassos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, porque nós entendemos que nós somos dependentes da graça de Deus. Então o crente, ele não é um ser perfeito, mas ele está buscando um aperfeiçoamento. E muitos de nós, muitas vezes, entramos em crise porque não conseguimos alcançar, né, aquele padrão pré-determinado de santidade, entre aspas. Mas eu e você, quando temos essa consciência, essa maturidade de quem nós somos em Cristo, da nossa necessidade em Cristo, Ele é capaz de nos suprir, nos encher, de nos renovar, de nos restaurar e nos libertar. E isso é viver dependente da graça de Deus, porque ninguém pode ser o seu auto-salvador. Aqui ninguém pode se salvar, amém? Nós precisamos de um Salvador, porque somos pecadores, amém, irmãos? Então Deus, por meio da sua graça, irmãos, Ele vai nos fazer vencer para ser alguém, segundo o coração dele. Vocês se lembram da história de Davi? Deus rejeitou a Saul e disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Davi pecou? Davi pecou. Davi errou? Davi errou. Mas nem por isso Deus deixou de ser o Deus da vida de Davi. Mas o que Davi fez? Davi se arrependeu. Davi confessou o seu pecado. Davi se humilhou na presença de Deus. Amém, irmãos? Outro exemplo. O Senhor disse, ó, Saulo é para mim um vaso escolhido. Quem era Saulo? O perseguidor dos cristãos. O que Deus fez com ele? Deus levantou aquele homem naquela condição e fez com que ele fosse um dos principais ou um dos maiores missionários da igreja do seu tempo, da igreja primitiva, um grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Então, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: quem é que nós somos? E outra coisa, o que você fala pode se escrever? O que você fala pode se escrever? Ou nós somos daquela, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Amém, irmãos? É isso que ele está questionando. E são esses 3 tópicos que nós vamos ver nos versículos seguintes que nós acabamos de ler. No versículo 4 a 5, ele vai dizer assim: você diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos do Senhor. Ele está dizendo, ó, você diz que você conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos do Senhor. Então, o evangelista João, né, ele tá encontrando aqui que há um conflito de ideias, um conflito de pensamentos, algo que não está certo. Como é que uma pessoa diz que conhece a Deus e não vive os mandamentos do Senhor? Mas o que nós temos visto, irmãos, essa é uma grande realidade. Muitas pessoas, né, que são íntimos de Deus, mas que na verdade eles não guardam os mandamentos. Guardar os mandamentos, irmãos, é viver a palavra, amém? É obedecer a palavra. E aqui é um duelo da verdade com a mentira, porque embora as pessoas conheçam a verdade, elas insistem em viver no erro, no engano. Elas querem encobrir os seus erros, elas não querem ser confrontadas com os seus pecados, mas elas também não abrem mão de dizer e bater no peito, eu conheço a Deus. Mas se de fato você conhece, você precisa obedecer. Por quê, irmãos? Conhecer é obedecer. Segundo as Escrituras, conhecer é obedecer. Por quê, irmãos?
Porque relacionamento com Deus e experiência com Deus não podem estar acima da nossa obediência, a nossa fidelidade ao Senhor. Tem pessoas que prezam pelo conhecimento, que prezam pelo relacionamento, que prezam pela experiência, mas quando chega o momento de obedecer, elas retrocedem. Quando elas são confrontadas, quando Deus exige dela, mais uma milha, quando Deus exige dessas pessoas uma postura de excelência, quando Deus exige dela uma postura diferenciada, uma postura de fé, baseada na palavra de Deus, essas pessoas tendem a se furtar da sua responsabilidade. Então, irmãos, nós não podemos sermos influenciados por esse espírito do erro, porque se você conhece a Deus, você precisa guardar os mandamentos do Senhor. O que ele está dizendo? O seguinte: Jesus vai dizer o seguinte: por que me chamas Senhor, se não faz o que eu vos digo? Ele vai dizer isso em Lucas 6,46. Então ele está dizendo, vocês estão vivendo uma vida incoerente. Amém, irmãos? Estamos vivendo uma vida incoerente. Aí o evangelista vai dizer, aqui no versículo 4 e 5, aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, aquele que diz que conhece e não pratica, ele está enganando a si próprio. Ele é mentiroso e nele não tem verdade. Amém, irmãos? Aí ele vai dizer, entretanto, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, aqueles que guardam a palavra de Deus, com toda a dificuldade, irmãos, porque de fato, obedecer a Deus, às vezes é difícil, requer de nós renúncia, requer de nós pagar um certo preço, não um grande preço, porque o maior preço quem pagou foi Jesus, mas requer de nós um posicionamento que muitas vezes é conflituoso, é difícil. Amém, irmãos? É o carregar a cruz, e carregar a cruz é difícil, mas ele está dizendo o seguinte, que aquele que guarda a palavra tem sido aperfeiçoado no amor, porque uma vez que nós abrimos mão de fazer a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, mais agraciados pela graça e pelo amor de Deus nós seremos, e Ele vai nos aperfeiçoando através do seu Espírito Santo, para que possamos suportar as lutas, suportar as provações, irmãos. Você está entendendo isso? Deus ele vai te capacitar para suportar. Então, irmãos, esse texto também do evangelista, também se refere ao seu próprio evangelho. Lá em Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 10, ele vai dizer assim, o seguinte: se você guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então preste atenção, aquele que conhece, obedece. Aquele que conhece, pratica as Escrituras. Enquanto nós praticamos as Escrituras, nós vamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, e nesse amor nós vamos permanecendo. Quem é amor, irmãos? O amor é o próprio Deus. Deus é amor, Então, nós estamos nos submetendo a esse amor grandioso do Pai, a sua vontade. Então, como eu disse, guardar tem o sentido de cumprir, observar e praticar. Agora, também na Epístola de João, mas em 3 João 1,11, vai dizer o seguinte: amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então nós estamos falando, irmãos, de nós nos definirmos como filhos de Deus, como servos de Deus, nos definirmos nesse tempo de dificuldade, de crise. Os dias são maus, e quando nós nos definimos dessa maneira, bem, eu sirvo ao Senhor, eu conheço esse Deus, eu preciso praticar a sua palavra, e nós vamos combater o que? O mal com o bem. Ele está dizendo, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Amém, irmãos? Mas aquele que pratica o bem, esse procede de Deus. O convite do Espírito Santo de Deus nessa noite é para que a igreja se esforce dentro desse tempo, dentro dessa época que nós estamos vivendo, para praticar o bem, para viver o amor de fato, de uma forma concreta, de modo que o Senhor possa se manifestar através das nossas vidas. Amém, irmãos? Então o primeiro tópico é, você diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos do Senhor. Irmãos, nós não estamos falando de legalismo. Amém, irmãos? Porque o tempo inteiro, Jesus vai falar que ele resume a lei e os profetas num só mandamento. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não estamos falando de doutrina,
Nós não estamos falando de usos e costumes. Nós não estamos falando de doutrinas humanas, mas nós estamos dizendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. O amor é um caminho excelente. Então eu preciso, como servo de Deus, aquele que conhece o Senhor, que tem um relacionamento com Ele, que tem uma intimidade com Ele, eu preciso praticar o amor. Ou seja, eu preciso praticar o bem em detrimento do mal. Ou seja, o mal não pode prevalecer na vida daquele que serve a Deus e tem um relacionamento com Ele. Você pode dizer um amém? Então a vida do crente precisa ser regida pelo amor. Deus é amor, você vai ser regido pelo amor, e Deus também é a palavra, porque Jesus é a palavra, não é isso? Regido pela palavra de Deus. Tópico 2, você diz, eu permaneço em Deus, mas não anda como Ele andou. Está aqui no versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como Ele andou. E aqui a situação começa a apertar. Amém, irmãos? Eu conheço a Deus, eu preciso obedecer a sua palavra. Agora, você diz que permanece em Deus. Querido, eu estou em Deus. Deus está comigo, não é isso, irmãos? Deus está comigo. Deus está comigo. Mas você anda como Ele andou? É o questionamento, né? Aqui de João na sua epístola. Você tem andado como Jesus andou? E aqui então nós temos outro duelo, irmãos. O duelo da luz e as trevas. Por quê? Porque andar como Ele andou, andar com Jesus, é na verdade dar um bom testemunho. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, ó, pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós damos que de fato o mundo tem visto se nós servimos ou não ao Deus único, o Deus verdadeiro. Então há um embate entre a luz e as trevas. As trevas, elas brilham, a luz brilha nas trevas a partir do nosso testemunho. Então permanecer em Deus é viver como Cristo viveu, segundo a epístola de João. Amém, irmãos? E nós precisamos manifestar os frutos da luz. E a pergunta é, como você tem andado? Você tem frutificado para Deus? Como é o teu testemunho? Como é a tua conduta? Como é a tua vida? Como é a forma que você se relaciona com o teu próximo, com o teu irmão, no seu trabalho, na escola, com a sua esposa, com os seus filhos na sua casa? Você tem sido realmente um exemplo de um servo bom e fiel para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda precisam ser alcançados? Vamos abrir, irmãos, em João, Evangelho de João, capítulo 15, do 4 ao 5. Evangelho de João 15, do 4 ao 5. Eu vou ler para adiantar. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer. Olha o que o texto está dizendo, gente. Você diz, eu permaneço em Deus, mas não anda como Ele andou. Irmãos, o que revela, né, o que detona, o que explica que uma pessoa, ela permanece em Jesus? Segundo o texto que nós acabamos de ler do Evangelho de João 15. O que revela que essa pessoa está com Deus e caminha com Jesus? O que revela? Como é que eu posso dizer isso? Através dos frutos que ela produz, através dos frutos que ela dá. E tem gente que diz, né, que está em Deus, mas nós não conseguimos visualizar na vida dessas pessoas o fruto. E nós estamos vivendo um tempo de uma igreja infrutífera, uma igreja que diz que conhece a Deus, uma igreja que diz que permanece em Deus, mas uma igreja que não obedece e uma igreja que não dá fruto. Então tem alguma coisa incoerente. O texto do apóstolo João, do evangelista João, demonstra essa incoerência da igreja. Porque de fato precisamos ser aquilo que dissemos que somos. Você está entendendo, irmãos? Não podemos ter uma fé da boca para fora. Amém?
Então, irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Eu pergunto, como você tem andado? Como que Jesus andou? Jesus, ele deu muitos frutos, amém, irmãos? Mas interessante é o seguinte, olha, Jesus fez uma obra muito maior do que a sua vida pública e os milagres que ele realizou. Por quê? Porque Jesus foi o próprio fruto lançado na terra para morrer, para germinar e dar vida por mim e por você. Então, na verdade, a proposta do Evangelho é essa. Não é viver para nós mesmos, mas é viver para Deus, amém? Por aquele que por nós entregou a sua própria vida. Jesus foi o fruto, a semente, né? Que estourou, que morreu em nosso favor. E lá em Isaías, capítulo 53, 10, né? Diz isso, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque Jesus, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Ou seja, a obra da cruz revela, né, o fruto de Cristo, né, que foi entregue em nosso favor. Então Jesus, a sua entrega, né, foi incondicional, foi sem limite, né, e ele entregou a sua vida para que ele pudesse então morrer, e eu e você pudéssemos estar aqui hoje, assentados nessas cadeiras, ouvindo essa palavra, e o Espírito Santo dizendo hoje, você precisa se definir, você precisa se posicionar, amém? Enquanto eu dei a minha vida por você, o que você está disposto a entregar por mim? Ele está dizendo, você precisa morrer, para você poder frutificar, morrer para si mesmo, morrer para suas vontades, morrer para o seu orgulho, morrer para a sua vaidade, morrer para os seus achismos, para que você possa obedecer a palavra de Deus, e de fato, frutificar para a glória do Senhor, amém, irmãos? Então a condição para que nós possamos ser conhecidos como discípulos de Jesus é frutificar. O mesmo texto do Evangelho de João, capítulo 15, 8, vai dizer o seguinte, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, outra coisa, a gente às vezes levanta a mão e bate no peito, eu sou discípulo de Jesus, mas o discípulo de Jesus também é conhecido pelos frutos que ele produz. O Senhor está dizendo, né? Se você der muito fruto, vai se tornar meu discípulo. Essa é a vontade de Jesus, que cada um de nós seja um discípulo, amém, irmãos? Para fazermos outros discípulos, através do discipulado, através da nossa vida, através do nosso testemunho. O tópico 3, irmãos, você diz, eu estou na luz, mas não ama o seu irmão. É os versículos 9 e 10. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Meus amados irmãos, nós precisamos entender, né, o que Deus quer das nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele não quer sacrifício, mas obediência. E às vezes nós não conseguimos o mínimo, que é amar, considerar, respeitar, valorizar o nosso próximo. Porque hoje nós estamos vivendo um outro duelo, do amor e do ódio. Quem já ouviu essas expressões? A cultura do cancelamento, da lacração, da ofensa, da intolerância, do preconceito, da calúnia. Irmãos, tudo isso é a cultura do ódio sendo disseminada na sociedade. E nós não podemos ser influenciados por isso. Porque, irmãos, o Senhor está nos chamando a viver na luz. Amém, irmãos? E estar na luz é amar o próximo e também o inimigo. Estar na luz é servir as pessoas em amor. Estar na luz é semear o amor aonde tem discórdia. Amém, irmãos? A ciência, né, e a física explicam o seguinte, que a luz é uma força. Nós estamos falando que precisamos manifestar a luz, manifestar o amor, os frutos da luz. E a ciência, né, e a física vai dizer que a luz é uma força. Por quê? A radiação da luz, ela exerce uma pressão. Então o que nós entendemos sobre isso, irmãos? Que nós precisamos pressionar as trevas. Nós precisamos impactar as trevas através da luz do amor. Preste atenção, irmãos, porque no ambiente hostil, né, de ódio, de intolerância, né, com o amor nós vamos poder pressionar essa realidade.
nós vamos poder impactar essas pessoas. Amém, irmãos? Então, o amor é a expressão da luz. É o principal fruto que nós precisamos exercer como servos do Senhor. Amém, irmãos? E a única força capaz de dissipar as trevas. Nessa batalha entre luz e trevas, quem ganha é o amor. Não adianta você querer ser luz, querido, tentando enfiar pela goela abaixo das pessoas aquilo que elas não entendem, aquilo que não é tempo delas entenderem, porque ainda não foi dada a oportunidade a elas para o entendimento pelo Espírito Santo de Deus. Então nós queremos empurrar para as pessoas aquilo que nós achamos que é o correto, aquilo que nós entendemos que é certo, mas não é por aí. Nós queremos exigir das pessoas um grau de santidade, nós queremos exigir das pessoas queremos comparar a vida das pessoas com certo grau de santidade, com certo grau de posicionamento, não sei. Mas nós precisamos entender, irmãos, que cada um tem a sua revelação, mas o que nós vamos conseguir impactar essa sociedade, impactar este mundo, impactar os pecadores, impactar aqueles que estão fracos na fé, é através do amor. Repito, o amor vai exercer uma força e vai pressionar as trevas, para que a luz possa realmente brilhar, resplandecer, e a glória do Senhor ser algo extraordinário, algo sobrenatural. E não vamos ser nós que vamos fazer, mas através da nossa obediência, Deus vai agir. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Amém? Então, o que precisamos fazer? O que a Bíblia ensina: não se deixar vencer, não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Ou seja, pague o mal com o bem. Por quê, irmãos? Porque o amor tem a capacidade de suplantar, superar, passar por cima e perdoar. Olha só que tremendo. Esses são os frutos da luz, irmãos. O amor precisa superar as dificuldades, os conflitos. Amém, irmãos? E o que o autor vai dizer, né? Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai. As trevas lhe cegaram os olhos. Então preste atenção. Aquele que incute, que alimenta o ódio, o rancor, o ressentimento, a amargura no seu coração em relação ao seu irmão, diz a Bíblia que essa pessoa está em trevas. E ela não está sabendo para onde ela vai. Por quê? Porque ela está cega. O ódio, a amargura, o ressentimento cegam as pessoas, irmãos. E elas estão perdidas porque elas ainda não se atentaram para esse amor. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quem você diz que é? Quem você diz que é, meu querido? Você diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos? É hora de guardar e obedecer. Você diz eu permaneço em Deus, mas não anda como Ele andou? É melhor você seguir os passos de Jesus e passar a frutificar para a glória do nome do Senhor. Você diz eu estou na luz, mas não ama seu irmão? É melhor você tirar esse ódio, esse rancor do seu coração, para que você possa de fato viver o verdadeiro amor e viver na luz de Cristo. Amém, irmãos? Então nessa noite o Espírito Santo de Deus está nos chamando a pressionar as trevas, a dissipar as trevas, irmãos, a combater a cultura da maldade com a cultura do bem. Por quê, irmãos? Nós acreditamos que o amor sempre vai vencer, mas nós não podemos, irmãos, dar aquilo que nós não temos. Você não pode dar a ninguém aquilo que você não tem. Então nós precisamos o quê? Viver uma fé autêntica. Nós não podemos admitir a mentira na nossa vida. Nós não podemos admitir a hipocrisia na nossa vida. Nós não podemos admitir, irmãos, né? Nós não podemos viver como uma máscara, né? E de fato não reconhecermos a nossa necessidade em Cristo. Amém, irmãos? Porque quando nós nos conhecemos em Cristo, nos vemos em Cristo, nós vamos conseguir olhar para o próximo com o olhar de misericórdia. Nós vamos conseguir amar o próximo, porque nós entendemos que também somos, como eles, necessitados desse amor. Então, irmãos, é tempo de viver uma fé verdadeira, porque Jesus vai dizer o seguinte, que o povo o louva com os lábios, mas o coração está longe dele. Então, para que nós possamos ser discípulos de Jesus, né, irmãos, e semearmos a luz e o amor, nós precisamos estar dispostos o quê? A vencer o pecado, a influenciar pessoas, ganhar almas, fazer o bem
e pressionar as trevas. Querido, guarde isso na sua mente. Se você não consegue gravar toda a mensagem, mas que você pode gravar essa expressão: a igreja do Senhor, através da força da luz, se manifesta pelo amor, precisa pressionar as trevas. As trevas estão pressionando a igreja, as trevas estão influenciando a igreja, mas nós fomos chamados para brilhar nas trevas. Amém, irmãos? Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo 5, do 8 ao 11. Pois outrora nós pertencíamos às trevas, porém agora nós somos da luz do Senhor. Então ele diz: andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, irmãos, ele está dizendo: olha, outrora nós pertencíamos ao mundo das trevas. Sim, nós estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou, nos resgatou, e hoje nós fazemos parte do reino da luz do nosso Senhor. Nós somos filhos da luz. E ele vai dizer: precisamos então produzir o fruto da luz, que consiste na bondade, justiça e verdade. E nós não podemos ser cúmplices, concordar e compactuar com as obras infrutíferas das trevas, mas precisamos reprová-las. Agora, só uma questão prática, uma pergunta para os jovens, para você que gosta de rede social, para você que gosta de estar na internet: o que você posta, o que você compartilha, o que você curte, promove a luz ou promove as trevas? As músicas que você ouve, os filmes que você vê, as séries que você assiste, as conversas que você tem com seus amigos, estão promovendo a luz ou estão promovendo as trevas? Nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso, porque Deus requer de nós testemunhos, Deus requer de nós frutos, pelos frutos os conhecereis. Você precisa se definir nesse tempo, precisa tomar uma posição, porque se você conhece a Deus, pratique a palavra. Amém, querido? Se você permanece nele, se você está com ele, ande com ele, ande como ele andou, viva como ele viveu. Jesus, nosso exemplo. E se você está na luz, combata as trevas na força do amor. Vamos combater as trevas, vamos pressionar as trevas na força do amor. Irmãos, duas frases conhecidas: prega o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Dizem que essa frase é de Francisco de Assis, né? Prega o evangelho em todo o tempo, mas se necessário, use palavras. O desafio, irmãos, é pregar o evangelho, calado, com a vida, com testemunho. Amém? E tenha cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Se você não se definir hoje quem é você, quem você serve, quem você adora, e se você fica lá fora se passando de crente, se você fica lá fora se rotulando de crente, e as pessoas estão olhando para você, talvez elas estejam dizendo assim: ser crente como fulano? Jamais. E na igreja de fulano e beltrano? Também não. Você está entendendo o que a gente está falando aqui, irmãos? É algo muito sério. Então o Senhor precisa que a igreja se posicione, que nós possamos nos definir quem de fato nós somos e quem queremos servir. Como fez Josué, né? Quando ele assumiu a direção do povo, ele disse para Josué: olha, quem vocês querem servir? A Deus ou a Baal? Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. É tempo de definir quem você quer servir. Não tem como ficar em cima do muro. Amém, irmãos? A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai se devotar a um e vai se perder com o outro. Então não tem condição. Então nós precisamos nessa noite, irmãos, segundo essa palavra, nos levantar como igreja, nos posicionar para nos definir e assumir a nossa identidade em Cristo, assumindo nossos fracassos, nossos erros, nossa condição de pecaminosidade,
mas entendendo que pela graça de Deus, nós podemos vencer para ser aquilo que Ele projetou. Você pode dizer um amém? Eu quero dizer para você, você pode ser aquilo que o Senhor projetou, mas você precisa se definir e se levantar para viver isso, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, e queremos te pedir que o Senhor nessa noite nos conceda mais uma vez a tua graça, para que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, e experimentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que possamos vencer o pecado, que possamos vencer a carne, que possamos vencer o nosso eu, que possamos vencer, Deus, aquilo que nos impede de experimentar os teus propósitos e de fato ser aquilo que o Senhor projetou para que fôssemos. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos esse revestimento, ó Deus, e pedimos também que o Senhor venha renovar o teu amor em nossos corações, para que possamos entender, Deus, que nós fomos comprados por esse amor, Deus, nós fomos lavados, remidos pelo teu sangue, pela manifestação do teu amor, Senhor, que nos alcançou, que nos tirou do mundo das trevas, nos trouxe para o mundo da luz, para que nós hoje pudéssemos, ó Deus, manifestar os frutos da luz, para que, ó Deus, a tua glória fosse manifesta em nossas vidas, ó Pai. Deus, ajuda-nos a entender e que nós possamos de fato ser, Senhor, que possamos de fato te conhecer e te obedecer, que de fato possamos permanecer vivendo assim como o Senhor nos ensina a viver, que possamos andar da mesma forma como o Senhor andou nesta terra, que nós possamos ser luz, Senhor, para combater o mal e as trevas, Senhor, que estão pressionando as nossas vidas, nos oprimindo muitas vezes, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer, ajuda-nos a zelar pelo nosso testemunho, ajuda-nos a vigiar nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, Senhor. Nós queremos ser um sinal para este mundo, Senhor, nós queremos ser uma bênção, Senhor, para este mundo lá fora, Senhor. Que o Senhor nessa noite possa nos levantar e que o Senhor nos faça compreender, Senhor, o teu propósito, a tua vontade, e que possamos entender essa definição de quem somos, de que o Senhor nos escolheu, nos separou e nos elegeu para uma grande obra. Assim, Deus, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, se você entendeu essa palavra, que nessa noite você possa tomar uma atitude e você possa se definir nessa noite. Quem você quer servir, quem você quer adorar, esse vai ser quem você é. Esse será quem você vai ser nos próximos dias. Então que você possa, não deixe que as trevas venham pressionar a sua vida, mas que você possa brilhar e refletir o amor de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E que Deus possa te levantar e fazer da sua vida uma bênção para transformar vidas. Amém, querido? Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre esta igreja. E todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até o próximo domingo da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus.